Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo, aliás, a mais um vídeo da série Atividades Extracurriculares da Medicina, ou seja, atividades que nós podemos fazer para melhorar o nosso currículo na medicina. Esse vídeo eu tenho certeza que é um dos mais esperados por vocês, que é o vídeo que eu vou falar sobre trabalhos científicos. Na verdade, existem vários tipos de trabalhos científicos e eu vou falar especificamente sobre os resumos estendidos que eu tenho feito para enviar para os congressos, para publicação, tanto oral quanto em pôster. Eu, até 6 meses atrás, não fazia a mínima ideia de como escrever um trabalho científico, de como pesquisar, de como ler, e eu venho aprendendo, venho compartilhando isso com vocês, e através desse vídeo eu quero ensinar o passo a passo de como eu escrevi, de como que eu fiz tudo isso, porque não é difícil. Eu sei que pra quem não sabe parece ser muito difícil, mas não é difícil, é fácil e é rápido de fazer. E com certeza, como é o intuito dessa série, vai ajudar no seu currículo. Sobre qual tipo de trabalho que eu vou falar? Então, como eu disse, eu vou falar sobre os resumos, que são o que os congressos pedem pra gente enviar. Os congressos não pedem artigos completos, eles pedem só os resumos, mas eu vou falar sobre as revisões de literaturas, eu não vou falar sobre estudo clínico, eu vou falar sobre as revisões mesmo, que elas são, como eu disse, mais rápidas e fáceis de serem feitas, tá bom? Recentemente eu fiz um relato de caso, se vocês quiserem que eu compartilhe essa experiência, se vocês quiserem que eu faça um vídeo desse estilo sobre relato de caso, escreve aqui nos comentários, mas por hora eu vou dar sempre de exemplo o trabalho de revisão de literatura que eu fiz, que eu enviei pro Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, porque foi o meu primeiro trabalho, até porque eu compartilhei tudo com vocês. Quem assistiu o Medvlog, que eu fui lá pro Rio de Janeiro apresentar o trabalho no congresso, fiquei muito emocionada. E assim eu acho que fica mais fácil até pra vocês terem uma noção de como é que funciona na prática. Usando as regras do congresso, eu vou projetar a tela aqui do meu computador pra realmente ser um vídeo bem completo. Ou seja, eu vou pegar na tua mão e eu vou te ensinar o passo a passo pra você também escrever um trabalho científico. Então, sem mais enrolações, o primeiro passo, particularmente, eu acho que é muito mais fácil você começar a escrever um trabalho já pensando onde você quer publicar, onde você quer apresentar. É claro, você pode escrever o trabalho que você quiser, o trabalho da sua cabeça, só que se você tem o intuito de apresentar, de publicar, depois você vai ter que encaixar esse trabalho nas regras dos eventos científicos. Eu vou acabar falando aqui mais congresso, mas pode ser simpósio, pode ser jornada, pode ser fórum, pode ser qualquer evento científico, tá, gente? Então, antes mesmo de eu pensar sobre o que eu quero escrever, antes mesmo de definir o tema, eu gosto de definir onde eu vou querer publicar. E muitos de vocês me perguntam, Ana, mas como que você fica sabendo desses eventos pra tanto ir, né, quanto pra publicar? E, gente, não tem segredo. Eu pesquiso no Google, sim. Vamos supor que você tem interesse em endocrinologia. Coloca lá no Google, Congresso de Endocrinologia. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte de anúncio. E aí você consegue selecionar qual desses eventos você quer participar. Mas aqui, ó, vou dar uma dica. Vale muito mais pro seu certificado que seja um congresso ou organizado pela Sociedade Brasileira, usando o exemplo, né, de endocrinologia, ou um congresso internacional. Infelizmente, os congressos regionais, os congressos menores, os congressos das nossas próprias faculdades, eles não contam tanto assim. Então, se você vai produzir um trabalho que, como o próprio nome diz, vai dar trabalho, meu amor, mire alto, pense nesses congressos grandes realmente, foque neles para que assim o seu trabalho tenha um valor agregado maior, né? E assim, existem algumas coisas que você tem que ficar esperto, que você tem que ficar atento antes de já sair se inscrevendo. Como, por exemplo, se o congresso tem submissão de trabalho. Não adianta nada você se inscrever com o objetivo de publicar, de apresentar o seu trabalho e não ser um evento, não ser um congresso que tem abertura para submissão. Então tem que pesquisar sobre isso antes. E mais, tem que pesquisar se a submissão ela pode ser feita por um estudante, porque às vezes não pode. Usando como exemplo, né, o congresso de endocrinologia. Às vezes a submissão ela só pode ser feita por um médico com título de especialista em endocrinologia. Então também não adianta você se inscrever. E assim, gente, o valor da inscrição, ele custa. Então também tem que ficar atento ao valor, assim como a data, a local, porque dependendo você vai ter que faltar a aula da faculdade, você vai ter que viajar para participar desses eventos. Como estudantes, nós temos desconto na inscrição da maioria dos eventos. Se não tiver, você pode até mandar um e-mail questionando, porque a grande maioria tem sim. Eles dão ou um cupom, ou na hora mesmo de você se inscrever, tem ali a opção estudante de medicina, assim como estudante de outras áreas da saúde também. A grande maioria dos congressos são interdisciplinares, só que para comprovar que nós somos estudantes, nós temos que anexar
anexar o comprovante de matrícula, que é um documento fornecido pela sua própria faculdade, que vai estar escrito: aluna Ana Flávia Neves está matriculada no 7º semestre do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho. Quem é da Uninove, assim como eu, pode pedir esse documento na própria secretaria da Central do Aluno. É super fácil, sempre peço no começo do semestre, é um documento que atualiza a cada semestre, né? Eu sempre peço no começo do semestre para que quando tem eventos assim eu já possa me inscrever, já possa garantir o meu desconto. E bora pro segundo passo também, que é escolher o tema. A grande maioria desses eventos que abrem submissão, eu vou até mostrar para vocês. Na página inicial, peraí, deixa eu mostrar. Usando o exemplo do Congresso de Reprodução Humana, eles têm uma aba escrito Trabalhos Científicos, onde você vai poder ficar atento a todas as regras, ao regulamento realmente do Congresso. Todos os prazos. E, gente, tem isto daqui, que é nada mais, nada menos do que uma lista dos temas que eles vão aceitar para submissão de trabalhos. Então, se você vai escrever um trabalho do zero, meu Deus, meu computador parece que tá levantando um voo com esse barulho. Se você vai começar a escrever um trabalho do zero e você não sabe nem qual tema você quer usar, você pode olhar para essa lista e já ter uma noção maior. Isso porque esse é um congresso mais específico, fala de reprodução humana. Mas vamos supor o congresso lá de endócrino, que eu tô usando de exemplo toda hora, né? Existem muitos e muitos temas dentro da endocrinologia, então só de você bater o olho numa lista, você já consegue. Nossa, eu gostaria mais de falar sobre isso, sobre aquilo. E aí entra o terceiro passo, que é você pedir ajuda para um professor. Ai, Ana, vou ter que ir atrás de um professor orientador, alguém com mestrado, doutorado. Não, gente, não é isso. Para você enviar o seu resumo para o congresso, você não precisa de professor nenhum, você pode enviar apenas com seu nome. O que eu quero dizer com pedir ajuda é você pedir uma orientação. Então, você sabe que você quer escrever sobre tal tema, mas não sobre o que de tal tema. Então, você chega pro professor que tem experiência nesse tema e fala: oi, professor, tudo bem? Vai ter um congresso tal e eu queria muito escrever sobre tal tema. O que você me aconselha dentro desse tema? Aí o professor vai falar: nossa, no consultório eu tenho observado muito tal doença, eu tenho recebido muito queixa do meu paciente sobre tal coisa. Com os meus colegas eu discuto muito sobre tal outra coisa. E a partir de então, você vai ter um foco muito maior do seu trabalho dentro daquele tema. E a longo prazo, você pode pedir para esse professor também corrigir o seu trabalho. Então, depois que você escreveu tudo, depois que você terminou, você pede para ele corrigir, para ver se tá tudo certo. E até te deu umas dicas, tipo, nossa, rinha de português que passou despercebido. Ou tal coisa você deu mais foco que tal outra coisa, só que essa outra coisa é mais importante que tal coisa. Será que deu para entender? É uma ajuda e não precisa ser um professor obrigatoriamente da sua faculdade. Pode ser de alguma outra faculdade, da mesma forma que pode ser um médico que tem experiência no assunto, um médico que você conhece, um médico que você acompanha. E aí, na hora que você for submeter o seu trabalho, você pode colocar o nome do professor, do médico, como autor, assim como o seu. Duas coisas para vocês ficarem atentas. Primeira delas, alguns congressos exigem, como eu disse, título de especialista. Então, tenta sempre buscar um professor, um doutor que já tenha título de especialista. E segunda coisa, alguns outros congressos pedem que todos os autores estejam inscritos no evento. Ou seja, se você colocar o seu nome e o nome do professor, do doutor, e ele não estiver inscrito, o seu trabalho ele vai ser descartado. Ele não vai ser nem avaliado para ser aprovado ou reprovado. Ele vai ser descartado. Então, fique esperto com isso, porque senão, gente, se não dá doc, o trabalho que dá trabalho não é aceito por bobeira, não é nem pelo que você escreveu ou não. A partir do momento que você já tem esse foco, que você já tem exatamente o tema que você vai querer falar no trabalho, você tem que ler. Porque trabalho de revisão de literatura, você tem que ler. E ler muito. Ler muitos artigos e muitos de vocês me perguntam como encontrar esses artigos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Até acendi a luz aqui do meu quarto de tanto tempo que eu tô demorando pra gravar esse vídeo. Meu computador agora tá querendo levantar voo, mas eu vou mostrar pra vocês, gente, as bases de dados que eu uso pra encontrar os artigos. Em geral, eu gosto de usar duas, tanto a PubMed quanto a Cielo, que são bases de dados gratuitas, que a grande maioria dos artigos são gratuitos, alguns são pagos, mas eu vou dar uma dica pra vocês pra conseguirem de forma gratuita, e são bases de dados fáceis de mexer também. Então, abri aqui, por exemplo, a PubMed. PubMed ou PubMed, eu acho que é o PubMed. E já tem logo essa barrinha. Pra eu colocar o quê? Pra eu colocar as palavras-chave. Ana, é qualquer palavra? Não, gente, começou a frescurada. Não é qualquer palavra. São palavras-chave verificadas pelo DEX, que são descritores de ciências em saúde. São palavras-chave específicas. Eu gosto de usar as mesmas palavras que eu pesquiso, as palavras-chave do meu trabalho. Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada. O link, gente, de todos esses sites eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra ser mais fácil pra vocês, tá bom? Então, abri o site do DEX. O trabalho que eu fiz pro Congresso de Reprodução Humana foi sobre infertilidade. Uma das palavras-chave que eu não pude usar foi, por exemplo, infértil. Porque quando eu coloquei ela aqui, ó, infértil,
pesquisar, não deu que infértil é uma palavra verificada pelo DEX. Deu aqui, ó, nenhum resultado encontrado. Então, eu já sabia que eu não poderia usar essa palavra como palavra-chave. Só que aí, quando eu coloquei infertilidade, deu que sim, é uma palavra verificada pelo DEX. Eles colocam até, ó, descritor em português e em outras línguas também. O PubMed eu costumo pesquisar em inglês, porque assim eu consigo encontrar mais artigos. O Cielo, ou a Cielo, agora eu tô confusa, gente. Eu costumo pesquisar em português mesmo, mas no PubMed não. Então, eu volto aqui pro PubMed e vou escrever infertility. Foi. E vou pesquisar. Eu indico vocês escolherem de 3 a 5 palavras-chave. Alguns congressos até estipulam esse número, mas como recomendação eu acho que esse é um número bom de palavras. E não é, por exemplo, se eu tivesse escolhido female infertility, tipo infertilidade feminina, 2 palavras. Não, né, gente? Palavras-chave seriam termos diferentes. Então eu falei também sobre clamídia. Então seria chlamydia infection, uma palavra, female infertility, outra palavra, entendeu? Mas enfim, voltando aqui ao PubMed. A partir do momento que a gente abre e já tem acesso a vários artigos, a gente precisa filtrar esses artigos. O primeiro filtro que eu uso é o filtro da data. Eu seleciono sempre artigos de até 5 anos. Então, se eu tô em 2023, artigos de até 2018. E aí, no PubMed, eu coloco aqui à esquerda. 2018. E aí, ó, já reduziu pra caramba. Não sei se vocês observaram. Tinha, tipo, mais de 120 mil artigos e agora só tem 30.437. Anota esse número, não exatamente esse número, porque esse número é do meu trabalho e dessa palavra-chave que eu pesquisei. Por isso, gente, é tão importante assim você pesquisar por outras palavras-chave e também usar palavras-chave mais específicas, que realmente querem dizer respeito do seu trabalho. Porque os próximos filtros vão ser um pouquinho mais difíceis. O próximo filtro, por exemplo, você vai selecionar desses 30.437 artigos, quais pelo título você acha que combinam com o seu trabalho. É que realmente 30.437 artigos são muitos artigos. Mas à medida que você vai colocando mais palavras-chave, esse número ele diminui e aí desses artigos você vai ter que selecionar, lendo título por título, quais você acha que combina mais com o seu trabalho. Diagnosis and Management of Infertility are Review. Vou entrar, porque eu acho que esse é um artigo que combina com o meu trabalho, e aí eu também anoto esse número. Então, quantos artigos foram selecionados pelo título? Eu sei que agora a gente vai ficar confuso, mas na metodologia vocês vão entender. E aí, o último filtro, você vai selecionar pelo resumo. Então, você entra aqui no artigo que pelo título você acha que combina, dá uma olhada no resumo, que é essa parte que tá escrita aqui embaixo, tá vendo? Escrito Abstract. Então, não, você não vai precisar ler 30.437 artigos. Você começa primeiro de tudo, né? Separando pela data, depois separando pelo título e por último pelo resumo. Aí se você leu o resumo e você viu que de fato aquele trabalho, aquele artigo combina com o seu trabalho, aí você vai ler o artigo completo. No PubMed não tem o artigo completo, a gente sempre tem que clicar aqui em cima, ó, nessa parte escrita Full Text Links. Vou clicar no que tá escrito Free, vai abrir um outro site e aí nesse site eu consigo tanto ter acesso ao artigo completo quanto baixar esse artigo em PDF. Clicando aqui em cima, onde tá escrito PDF mesmo. Os artigos, eles vão sempre tá em inglês, tá, gente? E embora eu tenha feito inglês por anos, fale inglês super bem, desta parte, eu tenho muita dificuldade de ler artigo em inglês, porque são palavras da medicina que já são difíceis no português. No inglês ainda, meu Deus do céu. Então eu acabo sempre traduzindo. E aí, como que eu faço pra traduzir? Eu uso o Google Tradutor. Vou mostrar aqui pra vocês, porque não é o Google Tradutor que a gente tá acostumado. É um site do Google Tradutor que você consegue traduzir PDFs. Então baixei aqui esse PDF direto do PubMed. Vou abrir aqui o Google Tradutor. Vou colocar, ó, documentos, procurar no computador, anexar o meu artigo, traduzir e pronto, tá aqui o meu artigo traduzido. Às vezes dá um bug, mas aí você tenta de novo e dá certo. O bom é que a gente consegue traduzir de uma forma gratuita e é uma boa tradução, viu? Algumas coisas tem que ficar de olho, algumas coisas não são tão boas assim, mas a grande maioria é boa sim. Falando dos artigos, a grande maioria tá disponível no PubMed de forma gratuita, só que alguns artigos não, estão disponíveis de forma paga. E é paga tipo 30, 40, 50 dólares, nem pra ser reais. O engraçado é que são sempre aqueles artigos que você mais quer, aqueles artigos que pelo título, que pelo resumo, combinam exatamente com o seu trabalho. E aí, como que eu faço para ter acesso a esses artigos de forma gratuita? Existe um site chamado SciHub, que é super pirata, tipo, vive caindo, mas ele funciona muito bem. Então, eu abri esse artigo aqui no PubMed, por exemplo, que é exatamente meu trabalho, depois vocês vão entender. E aí, gente, eu pego esse artigo, copio ele aqui em citação mesmo, que é até mais rápido, coloco no SciHub, copio e colo, olha, abrir.
e pronto, tá aqui o artigo. Tipo, dá pra acreditar que isso é real? Não dá pra acreditar, é muito bom, funciona muito bem. E aí a gente consegue ter acesso ao artigo, consegue ler de forma gratuita algo que custaria 30, 40, 50 dólares. Como eu disse, eu vou deixar o link de todos esses sites aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem acessar de forma rápida. E na hora de fazer a leitura dos artigos, eu indico você fazer uma leitura ativa. Então imprime aí na sua casa todos esses artigos, vai grifando com caneta colorida, ou se você tiver um iPad, um tablet que nem eu tenho, usa com aquela caneta, eu uso com a Apple Pencil, né? Pra ir fazendo as minhas anotações, porque na hora que a gente for escrever, que é o próximo passo, são tantas informações que às vezes a gente fica perdido. Então já ter destacado aquilo que a gente quer trazer pro nosso texto, aquilo que a gente quer comparar, aquilo que a gente quer discutir faz toda a diferença e agiliza muito. Então bora para o quinto passo, que é de fato escrever. Os artigos de revisão, eles são divididos em 7 caixinhas. Título, nome dos autores, nome da instituição que o trabalho foi feito, objetivo, metodologia, discussão e conclusão. Eu falo caixinhas porque na hora que a gente vai submeter o trabalho, é realmente tudo dividido em caixinhas. Não é como se a gente enviasse o PDF do nosso resumo. Tem lá, título, uma caixinha, você copia e cola o seu título. Objetivo, outra caixinha, copia e cola o objetivo. O seu título, ele tem que chamar atenção e tem que representar o seu trabalho. Então, usando o meu trabalho como exemplo, foi um trabalho para falar sobre infertilidade decorrente da clamídia, que é uma bactéria que, quando no útero humano, ela não causa quase nenhum sintoma específico. Ela causa o quê? Corrimento. Quantas mulheres por aí têm corrimento e não necessariamente têm clamídia? Só que quando essa bactéria fica lá no útero, ela acaba com as tubas uterinas. E aí, quando essa mulher ela vai tentar engravidar, ela não consegue porque ela ficou infértil. Então, o meu título foi qual? O impacto do diagnóstico tardio, porque se a gente não faz o diagnóstico precoce, a bactéria fica lá estragando as tubas uterinas, de clamídia e infertilidade por fator tubário. Nome dos autores, coloquei o meu nome completo, sem abreviações, instituição onde o trabalho foi realizado, coloquei o nome da minha faculdade, objetivo, eu vou até colocar, gente, meu trabalho aqui que eu acho que fica mais fácil do que ficar falando. Objetivo, sempre resumido para não perder palavra, porque vocês vão ver que cada congresso limita o número de palavras. Tem congresso que é 250, tem congresso que é 300. É muito difícil com poucas palavras falar tudo que a gente quer falar, né? Fazer um trabalho bom. Então eu acabo guardando as palavras para resultados, para conclusão, a metodologia eu já vou falar sobre. Mas o objetivo eu coloco o quê? Investigar as complicações relacionadas à infecção por Chlamydia trachomatis, que é o nome científico da bactéria, buscando constatar os danos ao potencial reprodutivo feminino decorrentes do diagnóstico tardio da doença. Sem enrolação, sucinto, é como se eu tivesse pegado o meu título, usado sinônimos e tivesse deixado a frase mais longa. Agora, a metodologia, eu uso sempre um texto pronto. Por se tratar de uma revisão de literatura, é basicamente a mesma coisa. Então eu coloco sempre, trata-se de uma revisão integrativa por levantamento bibliográfico das bases de dados PubMed e Cielo, mas aí você muda de acordo com a base que você usar. Os descritores estabelecidos, ou seja, as palavras-chave, os DEX foram Infertility Female, Delayed Diagnosis e Chlamydia Infection, conectadas pelo operador booleano AND. Então lá naquela barrinha do PubMed que eu mostrei pra vocês, quando eu vou colocar as palavras-chave, eu coloco Infertility Female and Delayed Diagnosis and Chlamydia Infection. Filtro dos últimos 5 anos, então de 2018 a 2023, você pode alterar para 3 anos, para 1 ano, mas mais do que isso já não é tão legal. Nos idiomas português e inglês, porque alguns artigos da Cielo são em português, foram encontrados 182 artigos, tá aqui o número, ó gente, não é 30.437, era esse o número gigante, não era? Depois que eu coloquei as palavras-chave certas, caiu para 182 artigos, isso nas duas bases de dados, somando as duas. E aí eu excluí aqueles que pelo título não envolviam a temática proposta, repetiam nas bases de dados, PubMed e Cielo, ou abordavam apenas um aspecto ou população específica. Então, artigos que falavam sobre infertilidade, mais infertilidade em pessoas que têm a mutação XYZ. Ou falava da infecção de clamídia numa população isolada, numa ilha. Não, esses artigos eu não queria. Então, coloquei aqui também os meus critérios de exclusão, sendo inicialmente escolhidas 24 referências. Então, de todos os artigos que eu li, eu escolhi 24. E desses 24, o que foi importante? O que eu fui destacando ali com caneta colorida à medida que eu fui fazendo a leitura ativa? Que comprovam o meu objetivo. Então, eu escrevi: os estudos demonstram que as mulheres infectadas por Chlamydia trachomatis possuem 70% a mais de risco para se tornarem inférteis quando comparadas às não infectadas. Esse 1 entre parênteses é a referência. Quando a gente submete o trabalho, a gente não precisa na hora enviar as referências, mas quando a gente faz
o pôster ou quando apresenta de forma oral, precisa sempre estar com referência. Então, para eu não me perder, eu sempre coloco entre parênteses. Isso em razão do processo infeccioso por propagação da bactéria, uma vez que 135% das mulheres infectadas evoluíram para doença inflamatória pélvica. A persistência da infecção danifica o trato reprodutivo através de aderências, obstruções e lacerações nas tubas uterinas, dificultando a fecundação. Paralelamente, 70 a 75% dessas mulheres infectadas são assintomáticas, tornando a detecção infrequente e, se sintomática, inespecífica, com eritema cervical, secreção e sangramento vaginal. Falei muita coisa? Não, gente, não falei. Dá pra ver que tá resumido, porque é um resumo com limitação de palavras. Então, o máximo de palavra que você conseguir poupar das outras caixinhas, usa agora nessa hora de discutir, na hora dos resultados. Mas eu senti que, em poucas palavras, eu consegui fazer uma síntese de tudo que eu li, justificando que, realmente, se a gente não detecta precocemente a bactéria, que é muito difícil porque os sintomas são inespecíficos, ela vai se propagar, ela pode causar até uma DIP, que é a doença inflamatória pélvica, e vai acabar com o trato reprodutório dessa mulher, através aqui, de aderências, obstruções e lacerações das tubas uterinas. Já a conclusão, ela pode ser tanto uma conclusão mais técnica, então realmente os estudos demonstram que a infecção por clamídia ela aumenta as taxas de infertilidade, ou ela pode ser uma conclusão mais Enem, como foi a minha, mais intervencionista, falando como é importante discutir esse problema, um problema de saúde pública. Eu escrevi assim: esses achados enfatizam que a triagem e o diagnóstico precoce devem ser seguidos por tratamento ideal para reduzir a carga da bactéria e, consequentemente, conter o dano à infertilidade. E agora que o trabalho pronto, viu que não é tão difícil assim? É difícil, mas não é impossível. Você vai submeter no congresso, você vai primeiro, como eu falei lá no começo do vídeo, você vai se inscrever e aí na sua página de inscrição vai estar lá, submeter trabalho, você vai submeter e existem dois tipos de submissão. Submissão para apresentação pôster e submissão para apresentação oral. Alguns congressos deixam você escolher, então tem uma aba lá, qual você quer, pôster ou oral. Alguns outros não, eles mesmos escolhem, então todo mundo submete trabalho e aí eles escolhem qual que vai para pôster e qual vai para oral. Eu, por enquanto, ainda não apresentei nenhum trabalho oral, porque dos congressos que eu participei eram todos congressos que eles mesmos escolhiam. Mas pode deixar que assim que eu apresentar o meu primeiro, eu venho aqui contar para vocês a experiência. Até então, os que eu apresentei foram em formato de pôster, então eu vou ensinar para vocês como é que eu faço o meu pôster. Mas para isso, o trabalho tem que ser aprovado. Então você submete, espera alguns dias, tem o resultado que seu trabalho foi aprovado, e aí você tem mais alguns dias, são poucos dias, tá, gente? Eu acho que são 10 dias, para enviar o pôster. Então é sempre bom, à medida que você vai fazendo o trabalho, você também já vai fazendo o pôster, para facilitar e não virar correria. Uma coisa que tem que ficar atento é que existem dois tipos de pôster. O pôster digital, que é esse que eu vou mostrar aqui pra vocês, que lá na hora do evento, na hora do congresso, vai ter várias televisões de LCD super chiques que você só vai pesquisar pelo seu trabalho e ele vai estar em exibição. Assim como tem também o pôster impresso, que você tem que levar na gráfica para imprimir e levar no dia do congresso. Dos pôsteres digitais, eu uso sempre o mesmo modelo, que é um modelo sem muita firula, um modelo preto e branco, mas eu acho que é um modelo simples que funciona. Dividido também em caixinhas, então introdução, que virou o meu objetivo mais extenso. Vocês vão ver que eu coloquei alguns dados a mais, dados epidemiológicos, dados de definição, métodos, resultados, conclusão. Ali embaixo eu coloco sempre a referência e lá em cima eu coloco a instituição através da logo, o título em evidência, os autores com o meu nome e o nome dos meus professores. E especificando, então olha ali, Ana Flávia Neves Queiroz, número 1, acadêmica da Universidade 9 de Julho. Agora o número 2, o nome dos meus professores. Professores especialistas da Universidade 9 de Julho. Como eu tava falando, né, a minha introdução, ela virou o meu objetivo de uma forma mais extensa. Então eu pude trazer outros tipos de dados. Eu trouxe dados epidemiológicos através do CDC, que é o Center of Disease Control dos Estados Unidos, até porque a grande maioria dos meus artigos falavam dos Estados Unidos. Trouxe definição de fertilidade do Ministério da Saúde, tudo isso realmente para complementar o meu trabalho. Os métodos continuam os mesmos, eu não alterei nada, copiei e colei. Já os resultados eu pude escrever um pouco mais também. Pude comparar até com os dados epidemiológicos, pude colocar essa tabela, que foi a tabela que eu tirei de um dos artigos, pude colocar essa tabela, coloquei também legenda, a gente sempre precisa colocar legenda, tá, gente? Essa tabela que compara o número de casos de infertilidade relacionados com casos de clamídia, e a conclusão eu pude estender um pouco mais também trazendo para o Brasil. Então por que eu não coloquei dados epidemiológicos do Brasil? Porque aqui a gente praticamente não tem esse tipo de dado. Então, mais uma vez eu fiz uma conclusão bem Enem. No Brasil, há uma carência de dados epidemiológicos para que se crie um plano de ação para diagnóstico precoce, o qual seria importante, pois uma vez danificada a tuba uterina, dificilmente suas funções anatômicas serão restauradas. Isso é muito Enem, gente, é sério, não tem dificuldade. Na hora
não parece, mas à medida que você vai escrevendo vários e vários trabalhos, você já vai pegando o jeito. À medida que você vai lendo os artigos, você já fica, esse daqui eu vou trazer em tal parte do meu trabalho, esse outro aqui eu vou trazer em tal outra parte. As referências, como eu falei, elas sempre têm que ser organizadas em parênteses. Na hora que a gente vai submeter, não precisa nem informar as referências, mas no pôster precisa sim. Então, coloquei todas elas aqui embaixo, seguindo a ordem da ABNT. No dia do congresso em si, você não necessariamente precisa ficar lá plantado do lado do seu pôster. É claro que se o pôster for impresso, é muito mais fácil fazer isso, né? Alguns congressos têm certos avaliadores que avisam com antecedência, esteja perto do seu pôster de tal horário até tal horário, e esse avaliador vai passar avaliando, mas não é fazendo perguntas mega específicas sobre o seu trabalho, não. É mais entendendo o seu perfil como pesquisador, qual foi o seu interesse em fazer aquela pesquisa. Acho que o mais legal de ficar perto do pôster é ver as pessoas acessando o seu pôster, conversando sobre o seu pôster, tirando foto do seu pôster para poder ler depois. E é claro que esse é um tipo de atividade extracurricular que conta pra caramba no currículo, então conta com relação ao tipo de apresentação. Se for uma apresentação oral, conta mais. Pra minha tristeza, né? Só que é o tipo de apresentação que eu ainda não fiz, mas assim que eu fizer, eu venho aqui contar minha experiência pra vocês. E de acordo com o tipo de evento também, como eu falei lá no começo do vídeo, se for um evento organizado por sociedade brasileira, se for um evento internacional, conta mais ainda. É um tipo de trabalho científico, então já demonstra o seu interesse pela área acadêmica, só que ao mesmo tempo não é um trabalho científico tão difícil assim de ser feito. Vocês acharam difícil, gente? Que eu acho que vocês me vendo fazer é muito fácil. Quando vocês forem fazer, vai ser um pouco mais difícil, mas depois, como eu disse, vocês pegam um jeito. E pra sair de escrever um resumo, pra escrever um artigo completo, é isso aqui, ó. E agora, respondendo as perguntas de vocês, que eu separei lá do Instagram, então eu sempre uso as perguntas de vocês pra montar o roteiro, e aí as perguntas que eu não respondi ao longo do vídeo eu respondo agora no final. Perguntaram, quem apresenta tem desconto no ingresso para o congresso? Não, gente, não tem desconto. Como eu falei, a gente tem desconto se a gente é estudante, quando a gente coloca lá o nosso comprovante de matrícula, mas se a gente submete, o nosso trabalho é aprovado, nós não recebemos um Pix de reembolso pelo nosso trabalho ter sido aprovado. Não, é o valor mesmo da inscrição. A gente não paga nenhum valor a mais para submeter o trabalho, porque esse valor meio que já está agregado ao valor da inscrição do evento. A maioria das faculdades incentivam é mais por conta própria. Eu sinto que na minha faculdade é 100% por conta própria. É claro que nós temos os professores que estão dispostos a ajudar, mas a faculdade mesmo não promove esse tipo de evento, congresso, não divulga. É muito mais por conta própria de você pesquisar no Google e realmente começar a fazer o trabalho. Necessita obrigatoriamente da aprovação da faculdade? Não, não precisa. Por se tratar de uma revisão de literatura, você não precisa de aprovação de comitê de ética e muito menos de aprovação da faculdade, de coordenação, de direção, não precisa. Basta submeter, pode até colocar só o seu nome como autora, ou se quiser colocar também o nome dos seus professores, dos doutores que te ajudaram, pode colocar como autores também. Seu pôster fica à disposição para as pessoas verem só no dia do evento? Não, gente, fica depois do evento também. Não o pôster em si, mas nos congressos, nos sites dos congressos, fica sempre ali naquela aba de trabalhos científicos, os trabalhos aprovados, para que as pessoas consigam consultar. Quanto tempo demorou esse processo do iniciar até apresentar? Gente, varia muito. Varia de acordo com a sua disponibilidade para escrever. Então agora nas férias eu escrevi trabalhos em 8 dias. Já durante as aulas eu escrevi trabalhos em 2, 3 meses. Varia bastante. Eu acho que de todos os passos, né, o que demora mais é a leitura dos artigos. Então se você tiver tempo para sentar e já ler tudo de uma vez, é bem mais fácil, até porque fica tudo fresquinho na cabeça. E aí depois você já começa escrevendo também. Nossa, na hora o trabalho fica pronto. Na hora, assim, tipo, rapidamente o trabalho fica pronto. Mas até você mandar pro professor, o professor ler, corrigir uma coisa ou outra, é isso que demora. Montar o pôster também. E quando eu vou fazer, eu já gosto de fazer tudo junto, como eu falei pra vocês. Eu acho bem mais prático. Em que período já pode ou você recomenda se dedicar aos congressos? Eu nunca vi, tipo, só pode submeter nesse congresso estudante de medicina a partir de tal ano, a partir de tal semestre. Eu nunca vi. Então, se você quiser começar a fazer trabalhos assim desde o começo da faculdade, você pode. O que é meio ruim é porque você não vai ter uma visão tão clínica assim quando você for ler os artigos, quando você for escrever também. Por isso que eu indicaria esperar o ciclo clínico e até pra você ter uma noção melhor da área que você quer seguir. Porque vale muito mais a pena você já começar a escrever trabalho sobre a área que você tem interesse, né? Até muito mais fácil. Mas se você tiver no ciclo básico e já tiver interesse, aí que sim, o seu professor vai te ajudar pra caramba, porque ele vai conseguir trazer de uma forma mais clínica, né, às vezes conhecimentos que você tá tendo agora no ciclo básico e te
te dar esse foco pra você mesmo conseguir escrever. São essas as perguntas, gente. Acho que eu respondi todas. Se vocês tiverem mais alguma, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram. Espero de coração ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu demorei horas pra gravar, mas assim, eu acho que ficou bem completo. Como eu disse lá no começo, há 6 meses atrás não fazia a mínima ideia de como começar um trabalho científico e agora eu tô aqui ensinando vocês. Eu quis ensinar realmente o passo a passo pra que você, como eu, há 6 meses atrás, possa não se sentir tão perdido. Então não esquece de avaliar o vídeo pra mim, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!